Olá, gente, boa noite. Estou voltando novamente porque é internet e às vezes acontece, né? Vamos começar do zero. Nós vamos falar hoje com o Dr. Raul Nakano. Nós vamos falar sobre qual a relação dos hábitos saudáveis com a fertilidade do homem e da mulher. Convido todos para entrar aqui para a gente recomeçar esse nosso bate-papo que eu acho que é tão importante. E o doutor já daqui a pouco está entrando aí. Terezinha de Recife, doutor Raul Nakomi já está aqui. Você, voltando. Doutor, vamos começar do zero, É, tá? o seu, Saiu, né? Em vez de salvar, eu peguei assim, não, a internet, infelizmente, acontece que às vezes a internet está ruim, e isso pode vir a acontecer, acontece com todo mundo, né? Então, dando um tempinho para as pessoas entrarem aí, doutor, tá nós vamos ótimo. falar qual a relação dos hábitos saudáveis com a fertilidade do homem e da mulher. Doutor, só enquanto as pessoas mudam, eu já quero te perguntar, tem vários casos de fertilidade que às vezes pensa que é da mulher e depois, com o tempo, descobre que é do homem. É, culturalmente, quem procura primeiro são as mulheres. Então, assim, muitas vezes o homem ele é um pouco resistente, né? O homem, vamos dizer, hoje os homens são muito mais esclarecidos e com o Dr. Google eles já têm alguma noção do que se passa, mas ainda a primeira pessoa que procura normalmente tende a ser a mulher, né? Isso está mudando. Hoje, cada vez mais, tem homens interessados, mas ainda eu diria que a mulher é a primeira a procurar e correr atrás, elas são mais envolvidas. Mas aí, a partir daí, a gente pede o exame do homem, né? É que o homem acha que, como ele tem, vamos dizer, potência sexual, ele consegue ter ejaculação, ele acha que o problema não é dele. E muitas vezes ele tem ejaculação, produz o líquido seminal, mas às vezes o sêmen que está lá ou é de qualidade comprometida ou às vezes até ausente, né? Então, mas cerca de, eu diria que de 30 a 45% das vezes o homem participa, mais de um terço é fator masculino presente, chegando a aproximar em torno de 40% a 45%, dependendo do critério de análise. Mas o fator masculino é muito frequente. Então, muitas vezes a gente faz a análise, a mulher procura e muitas vezes, quando a gente solicita o exame do marido, às vezes o problema é mais dele do que dela. Isso é fato, né? Mas quem Sei, procura normalmente é a mulher. Isso a talvez é mulher. mais um fator cultural, né? Doutor, porque foi o que você colocou. Às vezes o homem não tem dificuldade na ereção, mas ele pode ter, não ter uma boa qualidade do esperma ou até não ter esperma suficiente também, né, doutor? Correto. Isso mesmo. E aí tem um pouco também do machismo, ele às vezes não admite, então às vezes ele tem um pouco de dificuldade de fazer alguns exames, né? Então, é, 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 mas isso está mudando, viu? Eu Tá diria que mudando, assim, há tomara que 20, muda 30 anos mais rápido. atrás, É uma bobagem, né? sim, sim. Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade, mas hoje em dia eles são mais esclarecidos e aceita melhor, né? Aceita melhor. E é engraçado que há uns 20 anos atrás, o Pelé se submeteu, e é engraçado que quando essas celebridades procuram e colocam a público esses procedimentos, né, de tratamento,
parece que desmistifica, né? E aí, a partir daí, facilita bastante, porque tira um pouco aquele estigma de que a pessoa é super-homem, né? Se o Pelé foi e se tratou e resolveu, as pessoas não têm mais aquela vergonha, né? É engraçado isso, É. mas teve aquela desmistificação, né? É interessante. À medida que as celebridades vão colocando a público, parece que a aceitação é maior. É muito interessante. Então, não deixa de ser um serviço de conscientização, né? É interessante. Isso a gente observa com muita clareza, né? E Agora, voltando combate aqui um tudo. pouquinho à sua pergunta, né? Acho que teria que responder os hábitos, né? Tinha aquela pergunta dos hábitos saudáveis que tem relação com a fertilidade. Está na hora Isso, de responder aquela pergunta? isso. Quais são os hábitos É que, saudáveis com a fertilidade? então, como eu já falei uma vez, quem já assistiu, acho que eu vou repetir metade, porque na metade da Tá? transmissão você caiu. Mas eu continuei explanando, né? Mas de qualquer forma, eu vou ser um pouco mais sucinto, né? E para falar a verdade, é aquilo que eu falei. A princípio, o ser humano, ele tendo uma boa alimentação, já vai ter um requisito mínimo de fertilidade. Quando você está numa circunstância de saúde precária, no caso, por exemplo, na fase que quando você pega uma mulher que é caquética, quer dizer, tem uma desnutrição severa, ela não menstrua, porque o próprio organismo já se preserva, né? Então, essas são situações extremas. Então, para dizer que assim, a alimentação, no geral, já é importante, né? Alimentar bem é diferente de comer bastante, né? Então, alimentar bem Sim. é fazer uma alimentação calórica adequada, com equilíbrio proteico calórico adequado, com a adequada quantidade de fibras e sais minerais, de modo geral. Mas então, a primeira, então a alimentação tem a ver, uma boa alimentação, né? É, alimentação em excesso pode dar obesidade, né? E também o que comer, né? Alimentação equilibrada, sem excesso de sal, de açúcar, de gordura, que pode levar a alterações. A atividade física, ela é complementar, porque não é só comer bem, há uma balança aí. Você tem que comer e gastar isso aí também. Então, gastar de maneira saudável também, uma atividade física em ar livre, né? Tomar sol. Tomando sol, você já ganha vitamina D de graça já também, né? Tomar sol. E o consumo de álcool, né? O consumo de álcool hoje é muito claro que interfere na fertilidade. Esses usos de estimulantes, né? Então, o cigarro tem nicotina, o café tem cafeína, né? Coca-Cola tem cafeína, energético tem cafeína. Esses inas, cafeína, nicotina, taurina, eles são estimulantes, principalmente no homem, não é bom, né? Então, esse dia eu conversei com um marido, ele falou que ele toma café no lugar da água, ele toma 1 litro de café no serviço. Então, isso, com certeza, o problema dele tem a ver com o excesso de consumo de cafeína, O né? café. E, como comentei, a alimentação regrada, né, também tem a ver. Você alimentar no momento certo, no café da manhã, no almoço, janta, tudo bem. Mas tem aquele pessoal que almoça às 2 da tarde, come uma besteira no almoço, ou tem dia que almoça bem, tem dia que não almoça bem. E essa regularidade, essa disciplina também, o corpo, ele suporta por um tempo, mas se isso persiste por um período de meses, o corpo ele começa também a reclamar, né? E começa a comprometer alguma coisa. A qualidade do sono também tem relação, né? E hoje em dia, o adepto da academia, as pessoas estão fazendo muita atividade. Tudo bem, do mesmo jeito que eu falei agora há pouco, agora há pouco que
os extremos são perigosos, o pessoal às vezes malha, e aí a quantidade de gordura fica muito baixa, né? Então fica muita musculatura. Isso também começa a comprometer, porque parte da gordura é utilizado para produzir esteroides naturais. Já falta, vai ter baixa. Então começa a ter outro problema, né? O uso e consumo de anabolizantes, hoje também, você vê esse pessoal bombado, não é estranho a gente ter pacientes bombados e o sêmen está totalmente comprometido, né? Isso é uma rotina nossa. Então, esses ratos de academia, talvez esteticamente ele está bem, mas em termos de fertilidade, tem que tomar cuidado, porque às vezes, se ele já tiver filho, talvez não vai fazer muita diferença, mas se ele não tiver, geralmente chega com certo comprometimento, né? Então, assim, de modo geral, fazendo uma complementação genérica, né? Então, acho que a alimentação regrada, fazer uma alimentação balanceada, né? Proteico-calórica, sem excesso de calorias e tudo que é excesso é problemático, né? Então, acho que a mensagem seria tem muito mais a ver com estilo de vida, né? Saudável, e tem a ver com uma boa fertilidade, né? Doutor, De modo aquela geral, dieta a gente percebe, por mediterrânea que a gente exemplo, sabe que que é muito boa para a saúde, que é azeite, peixes, verduras, legumes, né? Ela também seria uma boa alimentação. A gente sabe que para a saúde num todo é muito bom, mas para a parte de fertilidade também seria. salvo alguns detalhes básicos, né? A essência é boa, né? É que Tá. tudo que é excesso não é legal. A comida mediterrânea é muito boa. Só que assim, eles usam muito azeite. O azeite é muito calórico, né? Então, por isso que o azeite, por exemplo, tem uma comunidade grega que eles consomem muito azeite, né? Parece que eles consomem mais ou menos 60 ml de azeite por dia, né? 60 ml é Muita bastante. coisa, é verdade. E eles são aqueles pessoal taludo, né? Roliço, né? E não tem infarto, né? Não tem infarto porque o azeite ele não entope o coração, né? Então, eles são saudáveis no sentido cardíaco, mas o excesso de peso pode ser que desequilibre um pouquinho a produção de esteroide, mas aí eu diria que são Tá. detalhes, né? Uhum. Meio que cultural também. Existe um livro escrito por um jornalista, acho que é da New York Times, e um professor da Harvard. Eles fizeram um livro, eles fizeram uma pesquisa de algumas comunidades no mundo e que eles estudaram o hábito alimentar e o hábito de vida de 5 grupos de comunidades longevas, que vivem mais de 100 anos. Uma foi na Grécia, outro grupo foi em Okinawa, no Japão, outro grupo foi uma comunidade acho que na Califórnia e outro em Porto Rico. Aí eles tentaram ver o que tinha de comum nesses grupos. Uma coisa interessante é que, assim, todos eles eram da mesma latitude, eles chamam de faixa azul, né? E não é muito no Equador, também não é muito nos polos, mas nos trópicos, né? E todos eles têm atividade física, todos eles consomem algum produto como tipo conservas, né? Que tem possivelmente probióticos, né? Naturais, né? Todos eles consomem produtos naturais, peixe, né? Carne branca. Todos fazem atividade física, né? Assim, cada um do seu modo, cada um é um povo relativamente alegre, né? Vamos dizer, bem festeiro, né? Então, assim,
tem algumas coisas que chamam atenção. Então, se é festeiro, deve ser um povo mais alegre, mais descontraído, deve alimentar comida à base de frutos do mar, carne é mais saudável, né? Então, todo esse grupo tinha alguma coisa em comum. E o que chama atenção é que assim, o consumo de carne branca, né? E aí você comentou da dieta mediterrânea, então entra aí a dieta desse grupo grego aí que representa um tipo de dieta que hoje é recomendável, né? Que é considerado saudável, né? Doutor, mas para nós brasileiros, para ver na nossa realidade, mesmo com a nossa realidade, nós temos alimentos de altíssima qualidade, maravilhosos, né? Óleo de coco, castanhas, né? Alimentos integrais para quem pode, porque o alimento integral tem mais fibras, mais vitaminas. Nós temos uma riqueza muito grande de frutas, legumes, verduras. As pessoas deveriam aproveitar melhor os alimentos, toda parte, e não deixar desperdiçar nada de alimento, que as pessoas teriam muito mais saúde, né, doutor? Doutor? É que tá cortando. Alô? Oi? Ah, tá. Tá Assim, cortando. dentro da nossa realidade hoje brasileira, as pessoas que têm consumo de castanhas, óleo de coco, alimentos integrais, frutas, verduras, legumes, bastante legumes, nós temos variedades muito grandes, usando alimentos num todo, isso também além de ser a dieta mediterrânea, nós brasileiros, se a gente quiser, nós podemos ter uma alimentação muito boa, né, doutor? Nossa, a nossa Muito rica. agricultura, a gente tem toda a variedade possível. Acho que o nosso clima favorece, nossa terra, né? A nossa terra não necessita de tanto adubo, né? Desde que seja bem manuseado. Então, assim, eu diria assim, é só ter vontade, né? O clima é É, favorável. Dá uma olhadinha na feira, numa época dessa, o que tem de fruta de todos os tipos e quase que de todo é, mundo, né? Porque tem produtos. Aqui eles conseguiram produzir pêssego, maçã, que é de local frio, né? é. Consegue produzir uva no Nordeste, que eles O ano adaptaram, todo. O né? ano todo, doutor. Então, Ainda. então assim, a nossa agricultura é algo fenomenal, né? E tem É verdade. esses institutos de pesquisa que conseguiram criar a clone de plantas que se adaptam. A soja, por exemplo, é de um local mais frio e eles conseguem plantar a soja no cerrado, quer dizer, a nossa É. agricultura tem uma variedade. Muito Até o grande, é norte, que é mais verdade. quente, a gente Está tem reconectando, todos doutor. os tipos. Tá? Se ele cair, a gente volta de novo. Doutor, quais são os procedimentos que fazemos para encontrar a causa da fertilidade? Bom, é o seguinte, a, 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 vamos falar do contrário, né? A infertilidade é pessoas que não conseguem engravidar. Até os 35 anos de idade, a gente espera um ano, o casal não evita durante um ano e não consegue uma gravidez em um ano, esse casal está com uma patologia chamada infertilidade. Então, existe alguma causa. Se tiver mais de 35 anos, não se espera um ano, espera-se pelo menos 6 meses. Então, se em 6 meses, sem evitar, o casal não engravida, tem que procurar um profissional para saber o que está acontecendo. Então, primeiro é o diagnóstico. Então, uma vez dando tempo, não adianta ter cólica, não adianta ter ciclo desregulado, isso não define infertilidade. O que define infertilidade é o tempo. Então, passou um ano ou 6 meses e não conseguiu engravidar, esse casal tem um programa médico. Bom, uma vez na mão do médico, a gente tem
que procurar a causa. Aí agora vem a resposta da sua pergunta. Como é que a gente vai saber se esse casal não engravida? Se é o tempo que falou, se não existe um sintoma, não tem febre, não tem dor, não tem algum sinal que possa dar alguma pista. Na verdade, não tem pista. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir exames. E quais são esses exames? São 4, praticamente, a investigação. Então, eu preciso saber se o sêmen tá legal, para isso faz espermograma, para saber se tem quantidade, qualidade, morfologia, se está tudo em ordem. É um exame simples, que dá para fazer em qualquer laboratório. Então, o sêmen, esse é o primeiro. Segundo, a ovulação. A ovulação está acontecendo, então se está acontecendo e o hormônio que está envolvido, direta ou indiretamente, está adequado, que também é relativamente simples. Você pega, tem os hormônios, né, que dá para detectar se está no controle, e os laboratórios normalmente fazem esses exames. Talvez o duro é interpretar, mas os laboratórios. Vamos ver. Tomara que o doutor volte. Se não voltar, a gente caça ele novamente, né? Mas nós somos brasileiros, somos insistentes, não tem internet que não vai nos derrubar, não, entendeu? Qualquer coisa a gente volta. Mas o bate-papo vai continuar, que eu acho que é tão importante, tão necessário. Quem não tem uma pessoa na família, né? Então, ó, o doutor caiu, mas ele volta. É a internet dele, a minha tá tudo bem, tá tudo normal, mas acontece, né? O dele lá caiu. Doutor Raul! Deixa eu ver aqui, deixa eu lá buscar o doutor novamente. Deixa eu ver. Só dar um tempinho para ele entrar, para a gente perguntar. Gente, alimentação é fundamental, né? Quanto menos alimentos industrializados, alimentos processados, né? Açúcar, principalmente o açúcar refinado, tudo que for mais processado, pior. Então, a gente ter uma alimentação boa, essencial para a nossa vida. Mais peixes, quem tem a possibilidade de comer mais peixes, né? Usar óleos, óleo de coco, óleo de abacate, azeite, né, na preparação dos alimentos, mais frutas, legumes, não jogar alimento fora, não desperdiçar também. Deixa eu ver aqui, doutor Raul, só um minutinho, deixa eu ver. Está aqui. Está voltando, doutor Raul. Só um minutinho mais. Doutor Raul. Ô, doutor, tá de volta. Agora foi, Tá. foi Você a minha internet que parece que deu uma falhada agora. deu, falhou. Mas acontece, doutor. Então, você estava concluindo, né, As que causas, são né? 4 exames. Isso. Então, eu tinha falado do fator masculino, que é a análise de sêmen que faz no laboratório. Tem o fator hormonal, que dá para saber se está ovulando adequadamente ou não, que dá para fazer também no laboratório. São hormônios que a gente faz, é fácil de fazer, talvez é duro de interpretar. Então, o hormônio é uma coisa que, assim, cada dia do mês é diferente. Então, se você não interpretar direito, você faz conclusões errôneas, né? Depois a trompa. A trompa é a causa mais frequente de infertilidade no nosso meio. No primeiro mundo é hormonal, mas no nosso meio é tubário. E é tubário inflamatório. Então, a terceira causa é tubária. É feito um exame de raio-x de contraste. Isso aqui também é feito pelo convênio. Todos esses aqui é feito pelo convênio. E o fator uterino, que a gente consegue ver, a princípio, com o exame de ultrassom e alguns outros exames complementares, que o convênio faz muito bem. Então, assim, a princípio, esses 4 são os 4 fatores básicos. É claro que tem outras exceções, mas falando de maneira mais simples, seriam esses 4. Tem que Tá. analisar esses 4, porque a presença de um problema não exclui a outra. Cerca de 30% das causas são 2 meio problemas. Então, assim, às vezes é meio problema de uma infecçãozinha, às vezes no sêmen, com meio problema de uma ovulação que não acontece, vamos dizer, de maneira
adequada com hormônio inadequado. Então, às vezes eu falo que meio mais meio dá um problema inteiro. Então, às vezes, a gente fala que é fator multicausal. Às vezes, não é só um fator específico. Há 30 anos atrás, quando eu era residente, a gente via aqueles casos absolutos, né? Então, ausência total de sêmen, ou ausência total de hormônio, não ovulava, ou a trompa entupida, esse tipo de alteração, antigamente, a gente via com mais frequência. E hoje, a gente não vê esses casos absolutos, né? A gente vê meio problema de uma coisa, meio de outra, né? E é engraçado, né? Que assim, a gente tem que dar braço a torcer, que assim, o SUS deu um banho de eficiência na vacinação. Tem países aí que eles não conseguem vacinar no ritmo que o Brasil vacina. Então, assim, eles têm suas deficiências, mas nesse aspecto, essas campanhas de vacinação que o Brasil tem é exemplo para o mundo, né? Então a gente tem que também O mundo, é verdade. a gente tem que criticar, mas a gente devidamente a gente Reconhecer tem que também, é verdade. também elogiar quando o nosso serviço é eficiente, né? Sim, E aí a vacinação é uma delas. E o que a gente vê que assim no Brasil esses casos de doença absoluta, quer dizer, a ausência total de sêmen ou algum ovulação totalmente ausente e tal, não chega nesse ponto porque já na adolescência, na vida madura, jovem madura, as pessoas já têm acesso, talvez não de maneira exemplar, mas têm acesso, né? Então, aqueles casos extremos a gente não enxerga mais, né? A gente começa a ver aqueles casos extremos nos livros de medicina, né? Os extremos ficaram quase que na história. E é engraçado, os Estados Unidos, do jeito que é avançado, a saúde pública deles é precária, não tem saúde pública para todo mundo, e lá tem umas doenças que, assim, a gente vê que, assim, tem gente que o problema fica grave e quando procura os hospitais já estão numa situação assim extrema, né? Então é engraçado. Embora avançadíssimo. seja um país muito rico, a parte de saúde pública deles não é elogiosa, né? Chega a ser até da dó, porque não é eficiente. Eles gastam muito na saúde, só que não tem eficiência, né? Porque Vamos cuidar melhor da nossa saúde, porque o SUS nos oferece, né? Vamos fazer todos os exames, não deixar de vacinar, né, doutor? Se eles não vacinam mais, é porque muita gente, uma parte da população não colabora também, né? Tem que colaborar, tem que procurar, a vacina é eficaz. Jamais a Anvisa vai liberar uma vacina que ela não seja comprovada, mesmo sendo feita de emergência. Muita gente coloca na internet, mas é uma vacina que descobriram de um dia para o outro, mas é a ciência do mundo toda trabalhando, né? Em volta, procurando essa vacina. Então, esse tempo é mais curto, mas ele é muito eficaz, né, doutor? sim, sim, assim, a gente está frente a uma situação extrema, né? E se você for analisar, foi em tempo recorde que o pessoal Sim, conseguiram ter a produção de uma e ao mesmo tempo conseguiu liberar em tempo recorde também, né? Tal sim. a magnitude do problema e do risco que estava na nossa frente. E realmente, eu acho que assim, não justifica a pessoa não tomar, porque, entre aspas, foi produzido muito rápido, mas assim, se ele não tiver Bombagem. o mínimo de eficiência e de segurança, não seria liberado, né? Sim, sim.
Doutor, um casal tem uma idade para a pessoa já pensar na fertilidade, doutor? Porque, assim, tem casal que às vezes casam muito cedo, vamos dizer, vou chutar uma idade. Um homem resolve, de 22 anos, casar com uma mulher de 20, e eles falam, vamos casar, mas não vamos ter filho tão cedo. E eles ficam esperando melhorar a vida e fica adiando, e quando resolve a ter filhos, não foi verificar e pode esse casal ter dificuldade de engravidar. Tá? Por quê? Eles não foram verificar isso mais cedo. Isso deve ser revisto também, doutor? Olha, existe uma consulta, né, que o pessoal chama de pré-nupcial, né? E aí, no pré-nupcial, o ginecologista vai perguntar algumas coisinhas. Por exemplo, faz o espermograma, já detecta a parte masculina. Vai fazer uma ultrassom, vai dar para saber como é que está o ovário e tal. O questionário seria, a sua menstruação é regrada, vendo direitinho? Né? Se está vendo todo mês, a princípio, essa mulher está ovulando, né? Uma mulher que ovula, ela menstrua mensalmente. Então, assim, tem um requisito mínimo necessário. Então, falamos da ovulação, do sêmen, do útero. A trompa é que a gente não vai conseguir saber, mas ela não tem nenhum histórico de cirurgia, nem histórico de corrimento vaginal crônico, intenso, que pode estar relacionado com o processo inflamatório na trompa. Se não tem nada disso, a princípio, ele pode protelar um pouco. Mas aí vem o seguinte, biologicamente, o melhor momento para você ter o primeiro parto é antes dos 30, porque dá menos prematuridade, dá menos problema de alteração no pré-natal, risco de parto que não seja normal, né? Quer dizer, o risco de parto normal vai diminuir, o risco de cesárea, desculpa, É menor? começa a aumentar a partir dos 30, né? Então, biologicamente, o corpo da mulher ela foi feito para ter o melhor desempenho entre 20 e 30 anos. Isso aí é biológico. Depois dos 30, o pré-natal é um pouquinho diferente, porque começa a ter o risco de prematuridade, pressão alta e diabetes. Então, isso é estatístico e biológico também, né? Então, até os 35, está dentro de uma faixa do aceitável. A partir dos 35, a fertilidade despenca. E a qualidade do óvulo também piora. Então, assim, biologicamente, melhor momento para ter o primeiro parto, antes dos 30. E melhor momento para ter todos os seus filhos, até os 35. Então, esse conceito, as pessoas não têm conhecimento, né? Então, a sua pergunta, e aí? Se o casal quer protelar, né? E se tiver um deles tiver infertilidade, como é que faz? Então, teoricamente, não é bom deixar para depois dos 30. Né? Então, se eles têm um relacionamento, vamos dizer, antigo, já faz 10 anos que estão se relacionando, chegou perto dos 30, é hora de começar a pensar em liberar, experimenta deixar, né? 6 meses, um ano, sem evitar. Não engravidou, tem que procurar alguém, tem que procurar um Tá. profissional da área da reprodução para poder para ajudar, né? Então, se biologicamente o melhor momento é até os 30, teoricamente não seria bom deixar para depois dos 30. Agora, Tá. será que vai ter alguém que esperou e poderia ter investigado antes? Sim, vai ter. Mas eu acho que aí também não é grande o número de pessoas, porque São casos sêmen, isolados. espermograma, a gente costuma fazer no pré-nupcial. Tá. Doutor, o homem e a mulher, ela tem alguma causa mais severa que impede a fertilidade? É que você estava falando, cortou. Ah, O homem e a cortou. mulher que tem a Tá. fertilidade? É, o homem e a mulher tem alguma causa que impede mais a fertilidade, uma causa mais
mas o que acontece mais comum no dia a dia? A mulher que toma anticoncepcional há 15 anos, tá? Isso pode ser uma causa? A gente não considera bem como uma causa, sabe? Porque o anticoncepcional, se for pensar bem, foi uma redenção da mulher. Ela conquistou muitas coisas com o anticoncepcional, né? Sim. Ela conseguiu, assim, um espaço grande na sociedade, a vida dela ficou mais livre, ela conseguiu partir para o mercado de trabalho, conquistou muitas coisas com o anticoncepcional, porque ela ficou mais segura, né, e deixar para ter constituir a família mais tarde. Isso é o lado bom da história. Uma outra paciente, às vezes, pelo fato de você não ter ovulado por um período longo, às vezes pode ter, eu diria assim, uma porcentagem pequena, leva um tempo para poder voltar a normalizar, mas eu acho que é questão de risco-benefício. Eu acho que tem muito mais benefício do que um possível risco de ela ter um ciclo irregular. E se realmente ela tiver, existe jeito de poder reverter isso aí também. Então, você também, dos males, acho que é o menor. Né? Eu É o menor. acho que compensa essa possibilidade, esse risco potencial que ela tem, mas não é uma coisa frequente e é reversível, totalmente reversível. Então, além de ser pouco frequente, é reversível e tem como você contornar. Então, assim, eu acho que não justifica você ficar temeroso por causa do uso do anticoncepcional cronicamente. Tá. É interessante de vez em quando ela fazer uma pausa. Duro que quando elas fazem essa pausa, às vezes engravida. Eu tive casos assim, paciente que tomava anticoncepcional e na pausa engravidava, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado também. Mas É. Aí tem que entrar o homem que tem que, nesse momento, tem que colaborar com as mulheres, né? Que é o homem também tem que ter essa participação, né, doutor? Para que a mulher possa descansar um tempo do anticoncepcional, quem pode usar o preservativo é o homem ter esses cuidados, né? Para colaborar justamente com essa mulher, né? o homem moderno, né? Tem, tem, tem sido mais consciente disso, viu? O homem moderno, né? Eu acho que assim, cada vez mais ele participa mais também, né? Só para você ter uma ideia, trabalhei com aquele primeiro médico que fez bebê preventor no Brasil. Sei. Tá voltando, gente. Só um minutinho. A internet está meio devagar hoje, mas a gente consegue chegar lá. Lógico que chega. Só um momentinho mais. Se cair, a gente pega o doutor novamente, busca ele, né? Ó, caiu de novo, mas ele vai entrar de novo, tá? Doutor Raul Nakano. Ele é ele trabalha ele é especialista em reprodução assistida. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Ah, tá. Aceitou. É assim mesmo. A internet a gente vai e volta. Tá entrando novamente, doutor Raul. Pronto. Pronto, doutor. Voltou. É. Hoje tá, hein? Hoje tá, doutor. Tá. Doutor, então, e a idade? É um fator para o homem e para a mulher para engravidar? Pode ser um dos fatores? Então, é que eu comentei agora há pouco, né? A fertilidade ela despenca após 35 anos na mulher. E no homem, a queda é mais lenta, principalmente depois dos 48 anos de idade. Teoricamente, o sêmen produz, entre aspas, continuamente, mesmo após os seus 48, 50 anos de idade. Talvez diminua um pouquinho a qualidade.
né? Mas a mulher é bem a mudança é nítida, com a melhor fase, a taxa de fertilidade é maior até os 30 anos de idade. Para ter uma ideia, a chance de uma mulher engravidar naturalmente aos 30 anos é em torno de 20% se tentar naturalmente. De 35 em diante, ela despenca, a taxa de gravidez cai para menos de 10%. Então, assim, com 40 anos, com menos de 7% de chance por mês. Então, a fertilidade despenca. No homem, não tanto. O homem começa a mudar a partir dos 48, 50 anos de idade, que é um pouquinho mais tarde. Eu falo que Deus foi um pouquinho machista, porque colocou todo o peso no fator feminino, né? É, Então, a idade na mulher é decisivo. A partir dos 35, o estoque de óvulo cai bastante, né? Para você ter uma ideia, com 37 anos de idade, as mulheres têm 1/10 do estoque de óvulo quando ela estava nossa, no começo da vida. Ela perde muito óvulo. E a muito, partir de muito, né, então, doutor? a partir de então despenca, né? Ela nasce com mais ou menos com 1 milhão de óvulos, ela vem diminuindo gradativamente. Quando chega com 37, tem mais ou menos 1/10 do estoque de óvulo que ela tinha. E aí, a partir daí, também continua despencando. E a qualidade também muda. Então, assim, se a gente analisar o cromossomo do óvulo, quer dizer, a análise genética do óvulo, 10% dos óvulos são anômalos até os 34 anos de idade. Depois, essa anomalia aumenta gradativamente. Só para ter uma ideia, ela aumenta em 5 vezes quando está com 40 anos de idade. Então, assim, tanto a concentração, a quantidade despenca, como a qualidade dos óvulos também pioram. Então, isso faz com que a taxa de sucesso de gravidez também caia conjuntamente, né? Por isso que Doutor, eu as que técnicas comentei. de reprodução Até os humana 35 anos assistida, é o momento. tá voltando, a gente tá. Eu pensei que ele tivesse pausado, mas tá voltando. A internet dele hoje tá danado. Mas a gente volta, gente, aí. Tá, se cair novamente, a gente volta. Dr. Raul Nakano, especialista em reprodução assistida. Vamos ver lá novamente se a gente consegue pegar o doutor novamente para terminar esse bate-papo. Vamos ver, está voltando, doutor Raul Nakano. Doutor, De eu novo, estava fazendo a pergunta, caiu. As técnicas de reprodução assistida são eficazes? E que fatores prejudicam o sucesso, doutor? ó, só vou fazer um apanhado histórico. Há uns 30 anos atrás, a chance de gravidez era em torno de 15, 20% as técnicas. Depois, uns 20 anos atrás, passou para 30, 40%. Hoje a gente está falando de 50, 60% de taxa de sucesso por tentativa, né? E hoje tem técnicas que a gente consegue fazer uma ultraseleção dos embriões e isso pode ultrapassar esses valores aí de mais de 50, 60% de chance de gravidez por tentativa. O único problema é que todos esses exames são caros e a técnica também são caros, mas a medicina está num ponto assim que eu diria que assim está chegando no limite da eficiência, né? Então a pergunta se são eficientes são, infelizmente ainda o custo é alto para uma eficiência boa. Então talvez daqui uns 5, 10 anos a gente consiga diminuir o preço mantendo a eficiência, porque as técnicas vão se estandarizando, ou começam a aparecer novas tecnologias que
com certeza vai ficar tão eficiente quanto e com custo menor. Isso é uma tendência mesmo, né? Então, são eficientes, embora ainda no momento sejam procedimentos relativamente caros. E o que prejudica, né? Para falar a verdade, assim, o que mais chama atenção é a idade da mulher, né? As mulheres estão chegando muito tarde e a taxa de sucesso tem, tem muito a ver com a qualidade, porque o útero não muda, o sêmen ele diminui, mas também a gente consegue contornar. A trompa a gente não precisa, na fertilização a gente não usa a trompa, né? Porque a incubadora substitui a trompa. E aí, de qualquer forma, a gente vê que assim, a idade é o ponto mais limitante dessa história toda. Então, esse é o ponto crítico. É claro que aquilo que a gente conversou no começo, principalmente no homem, excesso de cafeína, excesso de uso de produtos químicos, né? Álcool em excesso, obesidade. Então, assim, voltando àquela história do Um estilo de abraço para o vida, quer Rio dizer, Grande do Sul, um um abraço hábito para todo saudável, mundo. Tá. Doutor, deu uma cortadinha, tá? sim, sim, Então, as técnicas são muito eficazes, né? Quanto mais cedo as mulheres fazer, melhor, porque a chance é maior, acho que você colocou bem isso, né? Deu uma cortadinha, mas é mais ou menos isso, né, doutor? isso, correto, correto. Tá, É tá. importante lembrar que tem que procurar o serviço o mais rápido, mais cedo possível, né? Com menos de 35 é melhor. Depois disso, tem condições, mas vai ficando difícil. Depois do 40, eu diria que é mais, tecnicamente, mais difícil, né? Isso E é uma pode. questão de conscientização do pessoal, né? Doutor, isso também encarece mais, né? Quanto mais as mulheres deixar para mais tarde, porque as tentativas são maiores e cada tentativa financeiramente é um valor, né? Cada tentativa você está pagando, então isso se torna muito mais caro. Quando você tem um sucesso, geralmente já na primeira você consegue ter o sucesso, quer dizer, além de ter menos desgaste emocional, de saúde, tudo, também financeiro, né, doutor? Sim, sim. Eu sempre falo que tem três desgastes, né? Físico, emocional e É, financeiro. É, para é. ter uma ideia, o sucesso ele vai diminuindo a cada 5 anos, né? Vai diminuindo para metade, um terço, né? Como a produção e a qualidade abaixa, a paciente acaba tendo que fazer mais vezes, às vezes, do que uma paciente de 30, 35 anos de idade. Então, Sim, sim. né? Além da chance ser menor, o custo vai ficando mais alto. É verdade. Doutor, como é que as pessoas marcam uma consulta com você? Pode marcar pelo próprio telefone, né? E entrando pelo site também tem como conversar, tem uns WhatsApp também no site, né? Ou no telefone também, entrando em contato pelo telefone, é, na, na, direto na clínica, né? O nome da clínica é Ferticlin, né? Se você entrar no Google, você consegue encontrar fácil. E aí, ou pelo meu nome também. Hoje, no Google, você encontra tudo, né? E qual que é o telefone de lá, doutor? É 5581 2045. 5581 O telefone 5581. 11, né? São Paulo. Tá, tá. Cortou. Cortou. Cinco cinco Tá. oito cortou. 5581. Vamos ver se a gente consegue.
É Fast Cream, viu, gente? Só entrar, Fast Cream, Dr. Raul Nakano. Vamos ver se você consegue dar o telefone. Foi com dificuldade hoje, né? Um papo tão necessário, tão bacana, com muita dificuldade, mas a gente está conseguindo. Ó, www.fastcream.com.br. Tá? Põe o telefone aí também, por favor. O telefone, tá? Porque muita gente quer. Ó, Fast Cream. Fast Cream, tá? Dr. Raul Nakano. Boa noite a todos. Dr. Raul Nakano. Deixa eu ver se ele volta. Vamos ver se ele consegue voltar. Para falar o telefone. Doutor, Oi. cortou se falando o telefone. Eu fiquei escutando. 5581. O telefone está aí na tela aí. Ó. Tá. 5581 2045. 2045. Que eu vou colocar lá, viu, gente? É 011, quem for fora de São Paulo. Fast Cream. Dr. Raul Nakano. Um sonho não tem preço, né, doutor? Quem tem o sonho de ter uma família, de ter um filho, eu acho que vale a pena, né? Porque um sonho, sabe, é tão importante, não tem nada mais grandioso do que você ter uma família, ter um filho, né? O que pode ser maior do que isso? Nada na vida. Então, se você tem essa vontade, você tem esse sonho, tem dificuldades, tá? Entre em contato com o Dr. Raul Nakano, que ele vai te orientar da melhor forma possível. O telefone é 011 São Paulo 5581 2045. 011 5581 2045. Doutor, muito obrigado, uma boa noite a todos. Amanhã não vou estar no Mulheres, viu, gente? Amanhã só vou estar na outra semana, mas amanhã estou inaugurando meu canal novo. A partir da 1 hora da tarde, eu vou ter live amanhã, várias lives na parte da tarde toda, inaugurando o meu canal, que agora vai no Instagram, vai no Facebook, vai no canal, vai tudo ao mesmo tempo, vai atingir um monte de gente a partir de amanhã, uma nova etapa, e eu quero agradecer vocês pelo carinho de estar sempre comigo, né? E cada vez atingindo mais pessoas, divulgando o meu canal, né? E a partir de amanhã a gente vai estar falando com um monte de gente ao mesmo tempo, porque a gente só falava pelo Instagram, e a partir de amanhã, a 1 hora da tarde, eu vou estar aberto, fazendo um monte de live com vários profissionais para inaugurar um novo canal, o canal André Rezende. O nome continua o mesmo, mas atingindo uma quantidade enorme de pessoas em todos os veículos da internet, viu? Instagram, Facebook, YouTube, tudo a partir de amanhã, tá bom? Uma boa noite para vocês. Muita gratidão por estar aqui comigo. Muito obrigado por divulgar sempre o meu canal. Eu espero vocês amanhã, a partir da 1 hora da tarde, aqui no meu canal, no Instagram ou no YouTube ou no Facebook, canal André Rezende. Um abraço, gente. Boa noite. Durma com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.